Deus seja louvado por mais um tempo que Ele nos proporciona juntos para estarmos compartilhando a palavra de Deus. Deixa eu não é complementar a palavra do pastor Deus a respeito das ofertas, mas eu gosto de deixar na igreja algo que eu tenho aprendido na própria palavra de Deus com a vida de muitas pessoas na Bíblia. Nós temos um seminário de finanças que nós ministramos a respeito das finanças na família, e entre muitas coisas que nós ensinamos para a igreja, nas famílias, a respeito das finanças, é que todas as vezes que nós tocamos em algo que Deus não nos deu, Ele nos tira o que nos deu. Nós podemos rapidamente aqui só dar para você alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tocaram em algo que Deus não deu e que perderam aquilo que Ele havia dado. Começando, por exemplo, com Adão e Eva. Deus deu a Adão e Eva o jardim do Éden, mas não deu a eles a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na hora em que eles tocaram o fruto desta árvore, Deus retirou o jardim deles. Deus deu a Sansão a unção, mas não deu Dalila. Na hora em que Sansão tocou em Dalila, Deus retirou de Sansão a unção. Deus deu a Acabe o reinado de Israel, mas não deu a vinha de Nabote. A hora em que ele tocou na vinha de Nabote, Deus tira dele o reinado. Deus deu a Davi o favor de Israel, mas não deu Betseba. Na hora que ele tocou em Betseba, Deus também tira o favor de Israel sobre Davi. Deus nos dá uma família para cuidar, uma esposa para amar, filhos para cuidar, para amar. Na hora em que a gente acaba tocando na família que Deus não nos deu, Ele permite que a nossa família também seja tirada. Em relação às finanças, Deus nos dá 90% do que chega nas nossas mãos para administrar. E na hora que nós tocamos nos 10%, que é dele, que não é nosso, que Ele não nos deu, Ele permite que o levarador chegue e leve 90%, que é nosso. Então, só para você pensar, não toque naquilo que Deus não nos deu para tocar. Não fique com nada que não é seu, que é de Deus, porque Ele pode permitir que aquilo que Ele tenha te dado também seja retirado. Amém? Então, é uma reflexão que eu quero deixar para você. Para quem não nos conheceu nesse final de semana, meu nome é Davi. O nome da minha esposa é Margarete, mais conhecida como Meg. O pastor estava falando a respeito do hospital de câncer, da campanha que está acontecendo. E a minha esposa está passando por um momento já final de tratamento com câncer de mama. Essa semana agora ela estará sendo submetida na terça-feira a o processo final, que é já a reconstrução da mama esquerda, que foi retirada totalmente, e aí ela vai começar então, são 3 ou 4 etapas de cirurgias que serão realizadas. Ela vai passar pela primeira agora, que é a parte de tirar a parte do abdômen para reconstruir a mama, os músculos, enfim. E nós sabemos o que é realmente o tratamento de câncer, nós caminhamos junto disso, acompanhamos no hospital. E a fala do pastor, quando ele diz que quando você quer ver a demonstração de amor, de alegria, visita no hospital de câncer, e é verdade. O tratamento que as pessoas recebem ali, a forma que as pessoas nos recepcionam, com um sorriso no rosto, profissionais da área, para tratar os pacientes ali com muita alegria, com muito amor, porque eles entendem que é isso que aquelas pessoas precisam naquele momento, realmente, e eles conseguem transmitir. E o ambiente do hospital, ele se torna tão bom para o paciente. Você tem uma ideia? A minha esposa, quando ela passou por um
processo da quimioterapia, e depois da quimioterapia foi para a cirurgia, para retirar a mama, porque não deu resultado, teve que abortar as aplicações de químio para fazer logo a cirurgia. Ela, no pós-operatório, ela se sentiu tão amada, tão cuidada naquele hospital de clínicas ali em Curitiba, que quando foram dar a alta dela, ela perguntou para o médico se não podia ficar mais um dia lá. O médico disse: não, a senhora tem que sair. Ele disse: mas está tão bom aqui, eu estou sendo tão bem cuidada, tão bem amada, eu queria ficar mais um pouquinho, mas também é um medo, né, de voltar para casa depois da cirurgia, pós-operatório, todo aquele processo. Mas nós podemos então ver que realmente ali tem muito amor realmente através das pessoas, e a maioria delas não conhecem Jesus. Deus ainda me deu a graça de, já na internação da minha esposa, nós temos de plantão uma irmã, uma igreja que nós havíamos ido ministrar, da Igreja Batista ali em Almirante Tamandaré, e ela reconheceu que ali o tratamento de amor retornou ainda, né? E a minha esposa realmente foi muito bem cuidada. Então, não espere acontecer com ninguém próximo a você ou alguém da sua família para você começar a se importar com aqueles que estão vivendo esse momento. Comece realmente a semear agora, a plantar na vida de pessoas, né? A investir realmente no tratamento de pessoas, e você vai realmente ser muito abençoado ainda mais por Deus. Amém? E nós trabalhamos ali na base da Jocum, na base do Pastor Forte, é o diretor da nossa base, e lá nós somos diretores de uma escola chamada Escola da Família. Esta escola, ela acontece 2 vezes ao ano na nossa base. Recebemos ali casais, recebemos solteiros que vão investir já para a formação da sua futura família, recebemos pessoas que passaram por divórcio, pessoas que estão viúvas, só o esposo, só a esposa, enfim, todos aqueles que querem realmente buscar algo a respeito da família, ou ferramentas para aplicar no ministério com famílias da igreja, tem realmente procurado nossa base e tem saindo dali realmente muito abençoado. Tem um vídeo que eu quero passar para você, é de 13 minutos, máximo 3 minutos, que é um vídeo promocional da Escola da Família. Graças a Deus, Senhor, meus queridos. Amém? Tomar sua cena. Glória a Deus. Deus seja louvado por mais um tempo que Ele nos proporciona juntos para estarmos compartilhando a palavra de Deus. Deixa eu não é como alimentar a palavra do pastor Deus a respeito das ofertas, mas eu gosto de deixar na igreja algo que eu tenho aprendido na própria palavra de Deus com a vida de muitas pessoas na Bíblia. Nós temos um seminário de finanças que nós ministramos a respeito das finanças na família, e entre muitas coisas que nós ensinamos para a igreja, nas famílias, a respeito das finanças, é que todas as vezes que nós tocamos em algo que Deus não nos deu, Ele nos tira o que nos deu.
podemos rapidamente aqui só dar para você alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tocaram em algo que Deus não deu e que perderam aquilo que Ele havia dado. Começando, por exemplo, com Adão e Eva. Deus deu a Adão e Eva o jardim do Éden, mas não deu a eles a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na hora em que eles tocaram o fruto desta árvore, Deus retirou o jardim deles. Deus deu a sanção, a unção, mas não deu Dalila. Na hora em que Sansão tocou em Dalila, Deus retirou de Sansão a unção. Deus deu a Acabe o reinado de Israel, mas não deu a vinha de Nabote. A hora em que ele tocou na vinha de Nabote, Deus tira dele o reinado. Deus deu a Davi o favor de Israel, mas não deu Betseba. Na hora que ele tocou em Betseba, Deus também tira o favor de Israel de sobre Davi. Deus nos dá uma família para cuidar, uma esposa para amar, filhos para cuidar, para amar. Na hora em que a gente acaba tocando na família que Deus não nos deu, Ele permite que a nossa família também seja tirada. Em relação às finanças, Deus nos dá 90% do que chega nas nossas mãos para administrar. E na hora que nós tocamos nos 10%, que é dele, que não é nosso, que Ele não nos deu, Ele permite que o devorador chegue e leve 90%, que é nosso. Então, só para você pensar, né? Não toque naquilo que Deus não te deu para tocar. Não fique com nada que não é seu, que é de Deus, porque Ele pode permitir que aquilo que Ele tenha te dado também seja retirado. Amém? Então, é uma reflexão que eu quero deixar para você. Para quem não nos conheceu nesse final de semana, meu nome é Davi, o nome da minha esposa é Margarete, mais conhecida como Berg. O pastor estava falando a respeito do hospital de câncer, da campanha, né, que está acontecendo. E a minha esposa está passando por um momento já final, né, de tratamento com câncer de mama. Essa semana agora ela estará sendo submetida na terça-feira a já o processo final, que é já a reconstrução da mama esquerda, que foi retirada totalmente, e aí ela vai começar então, são 3 ou 4 etapas de cirurgias que serão realizadas. Ela vai passar pela primeira agora, que é a parte de tirar a parte do abdômen para reconstruir a mama, os músculos, enfim. E nós sabemos o que é realmente o tratamento de câncer, nós caminhamos junto disso, acompanhamos no hospital. E a fala do pastor, quando ele diz que quando você quer ver a demonstração de amor, de alegria, visita no hospital de câncer, e é verdade. O tratamento que as pessoas recebem ali, a forma que as pessoas nos recepcionam, com um sorriso no rosto, profissionais da área, né, para tratar os pacientes ali com muita alegria, com muito amor, porque eles entendem que é isso que aquelas pessoas precisam naquele momento. E abusos, ele cada vez mais ele tem se acentuado na família cristã. E nós temos acompanhado realmente muitas pessoas que estão tendo dificuldade em permanecer nas suas famílias, em saber lidar realmente com os relacionamentos familiares. E muitos têm desistido. E para nós como cristãos, para nós como família de Jesus Cristo na face da terra, isso não significa simplesmente desistir da família, mas significa também, queridos, apostatar da fé. Porque quando um cristão desiste de um membro da sua família, ou desiste da sua família, ele está declarando, ele está dizendo que o Deus que ele serve não é poderoso suficientemente para transformar essa pessoa, para restaurar a sua família, para recuperar realmente os membros que estão com dificuldade na família. Então pesa sobre nós ainda mais essa responsabilidade de preservar a nossa família, de cuidar dela com mais zelo, com mais carinho realmente, porque Deus quer usar a nossa família para se revelar às famílias que não conhecem Ele.
E é através exatamente da restauração, da cura, do toque que Ele vem fazendo sobrenatural na vida do membro da família que está tendo dificuldade. Então nós não podemos realmente abrir mão da nossa família, porque nós somos como um conjunto de engrenagens, né? E qualquer falha nesse sistema, nesta engrenagem, em algum dente desta engrenagem, vai afetar todo mundo. Então nós temos que estar policiando, né, todo mundo, nós temos que estar cuidando de todo mundo e realmente não deixar ninguém para trás nesse contexto de família. E o que nós temos observado, nós trabalhamos com família mais ou menos há 22 anos, eu e minha esposa. Bem antes de nós pastorearmos na igreja local, nós já desenvolvíamos o Ministério de Família. Nós estamos completando agora, dia 2 de fevereiro do ano que vem, 27 anos de casados, e passamos por um período muito grande, de muita turbulência no nosso relacionamento conjugal, na nossa família, em relação aos nossos filhos, mas nós permitimos então Deus restaurar, Deus cuidar, e Deus veio com um sobrenatural muito grande e nos tocou. Mas o que nós temos então observado, que nós nos incluíamos neste quadro alguns anos atrás, é que a família ela vem sendo agredida, ela vem sendo desvalorizada, e que isso não é um fato isolado, isso envolve diretamente a mim e a você. Envolve diretamente a nós como igreja do Senhor Jesus, como família do Senhor Jesus na face da terra. E quanto mais nós investimos na nossa família, querido, mais ela vai ser usada para glorificar a Deus, mais ela vai ser usada para revelar o Deus restaurador da família. A família, nós precisamos entender que ela é uma instituição divina, e por ser ela uma instituição divina, Deus quer vê-la funcionando de fato. Então, assim, quando as circunstâncias difíceis vêm, como nós vimos no vídeo, ou mesmo quando devido às nossas próprias falhas, nós começamos a ver a família falir, nós precisamos entender, precisamos saber que Deus, em sua graça e misericórdia, está disposto a nos tocar com restauração. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu quero deixar esse texto e depois eu quero no final retornar a esse texto com você, porque aqui neste texto nós vamos extrair alguns sintomas que evidenciam então a necessidade de Deus tocar as nossas famílias, nossas vidas, os nossos relacionamentos familiares com restauração. Esta parábola fala sobre o filho pródigo, uma família que estava vivendo aqui um tempo de turbulência, um pai que estava tendo dificuldade no relacionamento com os filhos, e Jesus então, ele continua falando. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada para comer. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e
vistam dele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor Jesus, a tua palavra nesta noite será compartilhada. Oro realmente para que o Espírito Santo possa derramar sobre nós esta palavra revelada. Deus, como a chuva temporânea do monte de Sião, ela possa ser derramada realmente, Deus, com revelação sobre a nossa vida e com muita unção, Pai. E que realmente ela encontre guarida nos nossos corações e possamos entender que o Senhor quer realmente transmitir para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? O Salmo 68, versículos 5 e 6 diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Qual é a revelação que nós temos neste texto? Depois eu vou trazer a revelação que eu tenho da parábola do filho pródigo para você. Mas antes eu quero trazer a revelação que eu tenho a respeito deste Salmo 68, versículos 5 e 6, aonde Deus se apresenta como o pai do órfão e como o juiz da viúva. Este texto me revela, querido, o firme propósito de Deus em sarar, suprir e preservar a família. Nós temos aqui Deus, na sua infinita misericórdia, estando realmente disposto a compensar as perdas e as injustiças sofridas nos relacionamentos familiares, dentro do sistema familiar. Por quê? Porque a família ela foi projetada para ser este ambiente apropriado, não é? Ou seja, o ventre emocional que gera filhos sadios, destinados a um crescimento espiritual consistente. E que crescimento espiritual consistente é esse? A revelação da graça, do amor, da misericórdia, de quem realmente Deus é. Deus escolheu este ambiente, esse sistema chamado família, amados, para que ele fosse revelado a mim e a você. Eu lembro de um dos livros que eu li, e o autor deste livro, ele fazia um questionamento em relação à criação. Não simplesmente a criação, mas a forma que Deus escolheu para que a humanidade fosse então multiplicada na face da terra. Ele pergunta para Deus: Deus, por que o Senhor não fez conosco da mesma forma que fez com Adão e Eva? Por que o Senhor já não nos estabeleceu adultos na face da terra? O questionamento dele era: por que o Senhor então permitiu, escolheu fazer com que nós nascêssemos criancinhas indefesas, precisando de cuidado, de carinho, de afeto, de amor, afirmação da nossa identidade, recebemos a direção? Por que o Senhor escolheu essa forma? E
Deus responde para ele: eu escolhi assim, para que através das figuras de autoridade que eu estabeleci sobre a sua vida, eu fosse revelado a você. Para que você agora, quando adulto, não tivesse nenhuma dificuldade de se relacionar comigo, você pudesse saber então quem verdadeiramente eu sou para você. Porque tudo que os seus pais revelariam a meu respeito, você teria agora a oportunidade de desfrutar em um relacionamento íntimo, profundo, de entrega a mim. E Deus escolheu a família com este ventre emocional, com este ambiente realmente sadio, porque o modelo que Deus deixou para nós seguirmos e multiplicarmos as gerações foi um modelo funcional, aonde nós realmente receberíamos tudo que Ele preparou para a nossa vida na terra e para o nosso relacionamento com Ele. Então, quando nós olhamos um vídeo como esse, que mostra uma triste realidade, que não é uma ilusão de ótica, mas uma triste realidade que está diante de nós, e nós cruzamos os braços, não fazemos nada, e pior, permitimos que a nossa família, que entre dentro desta estatística de divórcio, de espancamento de mulheres, de crianças, de tanto sofrimento, e sabemos que Deus preparou esse ambiente para ser realmente o pedacinho do céu na terra, para o ser humano. Se existe realmente, querido, um lugar na terra que pode ser considerado, para mim e para você, como um pedacinho do céu na terra, esse lugar deve ser a minha e a sua família. Porque Deus preparou esse ambiente realmente para nós nos sentirmos assim, para nós desfrutarmos da presença dEle, para nós então podermos desfrutar dos milagres dEle na nossa vida, neste contexto de família. Então está mais do que comprovado que pessoas que nascem fora da proteção e do amor do ambiente realmente de uma família, tornam-se pessoas essencialmente inseguras, pessoas essencialmente emocionalmente perdidas, inseguras, vivendo muitas disfunções na sua vida, na sua maneira de relacionar com os outros, porque está vivendo fora deste ambiente que Deus preparou na terra. E é muito fácil você detectar isso lá fora, quando nós vemos adolescentes e jovens matando, tirando a vida uns dos outros e tirando a vida de quem não tem nada a ver com a confusão deles. É porque estão fora da proteção do seu ventre emocional, do ambiente que Deus preparou. É porque estão vivendo de forma inseguras realmente. E esta insegurança, contraída pela insuficiência familiar, ela manifesta-se agora nas mais variadas formas de auto-rejeição e de rebelião na vida das pessoas. É o que está acontecendo lá fora e dentro da casa de muitos de nós que estamos aqui dentro. Eu não estou aqui, queridos, hoje porque eu sou melhor que você, porque a minha família é melhor que você. Eu não trabalho com família por causa disso, porque eu já me enquadrei também nessa situação de estar de um jeito aqui, sentadinho no culto, ou até ministrando a palavra de Deus, pastoreando a igreja local, mas quando subia para o gabinete com a minha esposa, nós falávamos muitas vezes de divórcio. Eu seria um hipócrita de não revelar isso para você, de me colocar numa posição superior à sua, mas eu com toda a convicção, hoje, verdadeiramente hoje, nós só trabalhamos, continuamos trabalhando para que muitas famílias sejam restauradas, porque Deus restaurou a nossa, e nós acreditamos na família, naquilo que Deus nos cura, naquilo que Deus nos liberta, naquilo que Deus restaura na sua vida, é onde Ele vai usar para a glória dEle. Amém? E Satanás, por muitos anos, tentou usar para a glória dEle a destruição da minha família, mas nós entendemos, nós passamos a conhecer o Deus restaurador da família. Nós permitimos então que Ele viesse nos tocar. E é exatamente, querido, neste quadro de auto-rejeição, de rebelião, que se expõe a raiz dos problemas mais profundos de qualquer pessoa. O grande conflito das pessoas é interior. O maior campo, nós falamos hoje, esse final de semana sobre isso, que o maior campo de batalha de um indivíduo, de uma pessoa, é a sua mente.
E como é na família que Deus escolheu, para nós termos a nossa identidade afirmada, nós vamos acreditar em tudo aquilo que passarem para nós, que ensinarem para nós. E agora, quando nós vamos então crescendo, quando nós vamos então amadurecendo, nós vamos começando agora a entrar em um grande conflito na mente, uma grande batalha na mente, porque agora nós vamos confrontar aquilo que nós fomos ensinados com o que Deus fala e pensa a nosso respeito, o que a palavra dele realmente diz a meu respeito. E nós começamos a descobrir que muita coisa não é aquilo que Deus ensinou. E agora qual lado que eu fico? Então, um grande conflito no nosso interior, na nossa mente. O principal campo de batalha espiritual nosso é interno, e as mais realmente argilosas estratégias de ataque de Satanás sempre vai ter uma conotação infiltrativa no nosso interior. Por isso que eu falei também nesse final de semana que o grande desafio da igreja, querido, é realmente pregar o evangelho que transforma as pessoas de dentro para fora. Porque o grande conflito ele é interior e não exterior. E nós precisamos aprender a lidar com as feridas do nosso coração, com as mágoas, com as perdas, com as injustiças sofridas neste contexto de família. E para isso nós precisamos então deixar realmente Deus nos tocar. Então, o grande segredo, ou o segredo do sucesso de qualquer pessoa, está exatamente, querido, em ele ser bem sucedido na sua família. Na escala de prioridade de Deus, é Deus em primeiro lugar e depois a família. Eu já falei muito sobre isso no final de semana. E antes de nós queremos ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor juiz, o melhor professor, o melhor pedreiro, o melhor aluno na escola, na faculdade, o melhor pastor, eu preciso ser o melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo. Antes de querer ser o melhor lá fora, nós precisamos ser os melhores dentro da nossa casa, dentro da nossa família. É muito ruim, querido. Eu já vivi isso, experimentei isso muitos anos da minha vida. Você ser considerado lá fora e ser desconsiderado dentro da sua casa. Ou por culpa sua mesmo. No meu caso, a culpa era minha mesmo. Porque eu tinha atitudes para fora que eu não tinha para realmente na vida da minha família. Então, nós começamos a perceber tudo isso e fazer agora um caminho de volta, conhecendo o Deus restaurador da família, permitindo que Ele então pudesse tocar os nossos relacionamentos com restauração. E nós precisamos entender, amados, que Deus ele se apresenta no Salmo 68 como este referencial de paternidade da nossa vida, para realmente recuperar, para realmente nos restituir de toda perda, de toda injustiça sofrida na família. Enquanto Satanás, ele é o pai da orfandade, Deus é o pai do órfão. Amém? O espírito da orfandade, querido, é aquele que anda na rebelião, aquele que leva o homem para a rebelião. Nós trabalhamos hoje pela manhã aqui a respeito de Jefté. E por causa da sua história familiar e da perda dos vínculos familiares, teve um fim trágico, não só para ele, mas para a sua família. Porque caminhou em rebelião, em função de muitas situações que ele viveu dentro da sua própria casa. Então, querido, Deus ele nunca abriu mão desta posição de ser o nosso Pai, aquele que quer realmente restaurar as nossas emoções, que quer restaurar o nosso relacionamento com Ele e os nossos relacionamentos familiares também. E tem um texto na Bíblia que está em Malaquias, no capítulo 4, o versículo 6, que é o texto realmente que reforça ainda mais essa disposição, ou essa posição que Deus nunca abdicou dela nas nossas vidas, que é de restaurar. E esse texto ele fala do profeta Elias,
aquele que viria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que o próprio Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. Sabe qual é a revelação que nós temos neste texto aqui também, queridos? Porque a Bíblia, ela não é só para ser lida, ela é para ser revelada a nós. Nós precisamos então aprender isso nas entrelinhas da palavra. Este texto nos revela que a maldição de uma terra está intimamente ligada à desestrutura do princípio da família. É porque a família vai mal que a sociedade vai mal também. Porque o sucesso da sociedade depende do sucesso da família. E é isso que Deus está falando aqui. Esse é o coração do campo de batalha. A raça humana tem sido vítima realmente desse complô satânico contra a família. Pecados, conflitos, desajustes familiares têm a tendência de se perpetuarem, condicionando sucessivas gerações, porque quando isso não é tratado, vai se repetindo. E cada vez mais nós temos visto famílias sendo realmente destruídas, geracionalmente. Nós trabalhamos este final de semana a respeito dos sintomas que evidenciam uma perseguição espiritual através da linhagem familiar, e um deles foi exatamente a desestrutura familiar, a quebra dos vínculos familiares, a desintegração familiar, que joga o homem realmente para uma posição que ele faz de encontro à sociedade, derramar o seu ódio, a sua raiva, para tentar compensar algumas coisas que ele perdeu realmente da família e que poderiam fazer toda a diferença. Agora tem um detalhe aqui em Malaquias 4:6. Qual é o detalhe? Malaquias 4:6 encerra o Antigo Testamento. Deus escolheu encerrar, fechar o Antigo Testamento com uma profecia de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Deus escolhe fechar o Antigo Testamento, deixando muito claro isso, que precisa haver uma restauração dos relacionamentos familiares, para que a sociedade seja restaurada, para que o mundo seja restaurado. Sabe o que acontece a partir daqui? Durante 400 anos, instala-se então um silêncio profético. O tempo cronologicamente falando de 400 anos, aonde nada mais é falado. E fica esta profecia ecoando neste tempo inteiro, durante esses tempos. Converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha tira a terra com maldição. E o mais interessante é a forma que esse silêncio profético é quebrado. Em Lucas capítulo 1, você vai observar em Lucas capítulo 1, falando a respeito de quem? Do nascimento de João Batista. Isso aqui é tremendo. Olha só, querido. O que fala Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante dele o espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Assim como Malaquias 4:6 encerra, deixando claro que a maldição de uma terra está intimamente ligada à desestrutura do princípio da família. A abertura do Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17, está falando que a volta do Senhor Jesus está intimamente ligada à restauração familiar. Por quê? Porque Deus quer usar a família como uma plataforma para o verdadeiro avivamento que Ele quer derramar sobre a face da terra. E nós, amados, como família cristã, temos então uma responsabilidade de preparar a nossa família para este avivamento, para este derramado sobrenatural de Deus, porque Ele vai usar a nossa família para que isso seja lançado para fora. E como
nós estamos então cuidando da nossa família? Nós precisamos entender, queridos, que realmente existe este Deus restaurador da família. E nós precisamos nos submeter aos princípios da sua palavra para realmente podermos viver a plenitude de tudo que Ele tem para as nossas vidas na terra, que começa na família. Bem? Então vamos aqui para Lucas 15. E você talvez esteja me perguntando aí nesse momento, como eu posso saber então que Deus quer tocar a minha família com restauração? Precisamos entender que a reconciliação familiar, ela destrona a rebelião e invoca a prudência e adestra a igreja. Como eu então, pastor, posso detectar sintomas na minha família, nos meus relacionamentos familiares, e agora eu posso te pedir então uma restauração de Deus? Vamos usar a palavra do vitória. Em primeiro lugar, logo nos primeiros versículos, quando o desejo de ir embora de casa, de abandonar o lar, é maior do que o de permanecer nele. Mas quantos pais cristãos nós temos acompanhado que têm pensado em ir para o trabalho e não voltar mais para casa? Quantas mães cristãs nós temos acompanhado, eu e minha esposa, que não aguentam mais viver naquele inferno, porque a família para ela não é mais um pedacinho no céu, se transformou um pedacinho do inferno na terra, e que abandonaram todos os filhos. Quantos filhos nós temos acompanhado, e alguns anos atrás, os filhos estavam aguardando alcançar a maior idade para ir embora de casa, para abandonar o lar. O desejo de ir embora era maior do que o de permanecer no lar. Agora não. Agora você consegue encontrar pela rua meninos e meninas de 12 anos, de 13 anos, de 14 anos, de 15 anos, que já abandonaram a casa dos pais há muito tempo. Então, quando o desejo que está batendo no seu coração, o desejo realmente de ir embora da sua casa, é um sintoma que Deus precisa restaurar o teu sistema familiar. E aconteceu na vida desse menino aqui da parábola. Um outro sintoma que nós encontramos nessa parábola é quando nós começamos a desejar a morte um do outro na família. É um sintoma que Deus precisa restaurar esse relacionamento. Quantos pais têm desejado a morte dos filhos, têm até orado: oh Deus, leva, mata meu filho, mata minha filha, porque apostataram na fé no Deus da família e acham que não tem mais jeito, que não tem mais solução para aquele filho, para aquela filha, então é melhor morrer. Quantos filhos têm desejado a morte dos pais, porque não aguentam mais viver naquele sistema? Quantas esposas, não é? Têm desejado a morte do marido? Quantos maridos têm desejado a morte da esposa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia, eu desejei a morte da minha esposa, porque eu achava que eu poderia caminhar sozinho, que eu já era muito bem sucedido, inclusive ministerialmente falando, e achava que não precisava mais dela. E no furor daqueles conflitos que nós desenvolvíamos, muitas das vezes eu fui o religioso e até pedi para Deus: Senhor, mata minha esposa. Olha, Senhor, tem toda a igreja, se a gente se divorciar aqui, muitas famílias também vão se desintegrar na igreja, e nós somos líderes, nós somos muito conhecidos na cidade, então é melhor eu matar ela, porque agora eu fico livre, eu continuo cuidando da sua igreja. Olha só o pensamento religioso. E não foram poucos anos que eu pensei nisso, não, e eu já confessei isso para ela também. E há quase 3 anos atrás, após Deus ter trabalhado todo um processo de restauração no nosso relacionamento conjugal e na vida dos nossos filhos, ela foi acometida de câncer de mama, e que o diagnóstico médico veio parar primeiro na minha mão. E eu liguei para Macapá, para um médico, um amigo nosso que congrega na nossa igreja, e li o diagnóstico para ele. Ele falou: pastor, você não pode perder mais tempo, ela tem que começar o tratamento amanhã.
porque já era um nível muito acentuado do câncer na mama. Então o senhor tem que amanhã realmente correr. Então, vá com ela lá no consultório, levar o resultado da biópsia que eu fui pegar no laboratório. Ela estava me aguardando na clínica. E então, quando nós entramos ali, que eu levei para o médico deu então o diagnóstico para ela. Eu já sabia, e ele falou a mesma coisa: vocês precisam, se possível, ainda hoje, correr todo o tempo para começar o tratamento, porque a senhora está correndo risco de vida. Eu peguei aquele diagnóstico, queridos, me tranquei no banheiro daquela clínica, e fui lá, disse: Deus, o Senhor é testemunha. E durante muitos anos eu pensei, eu falei, eu tentei me separar da minha esposa, inclusive eu orei pedindo para que o Senhor matasse ela. E o Senhor não matou. Eu não me divorciei dela, o Senhor restaurou o nosso relacionamento. E diante desse diagnóstico aqui, Deus, eu quero falar para o Senhor que eu não quero agora que nem a morte me separe mais dela, porque eu quero ser arrebatado junto com ela. Nós começamos a entrar numa batalha, eu e ela, juntos. Todo o apoio ela recebeu da família. E hoje, para a glória de Deus, já está curado do câncer, já está finalmente no tratamento. E como disse a médica, né, que vai fazer a cirurgia plástica semana que vem, a senhora vai sair de lá só o filé para o seu marido, ela vai ganhar ainda um brinde, uma líquido, né, que vai ser tirada toda a parte do abdômen para refazer a mama. E glória a Deus por isso. É restituição de Deus, amém? Mas quando nós estamos desejando a morte um do outro na família, querido, é um sintoma que Deus precisa restaurar o nosso relacionamento. O outro sintoma dessa parábola é quando nós começamos agora a nos sentir escravos uns dos outros e não mais servos. Sabe aquela hora que a mamãe diz para você aí, menino, menina, a mamãe está lá naquele fogo da cozinha, né? E de repente ela está precisando da pia, e a louça do café da manhã está na pia ainda. E ela diz: minha filha, o meu filho, o meu avô, lava essa loucinha para a gente aqui, para a gente poder usar a pia. Você não tem empregada aqui não? Manda fulano lavar para ele que sujou, porque o café não lavou. Não sou empregada dele não sou empregada dela não. Vamos, quando nós não temos mais o prazer de servir um ao outro na família, é um sintoma que Deus precisa nos restaurar. Uma das características do homem é esquecer toalha quando vai para a banho. Então, quando o papai, né, como o esposo grita de lá: ô filho, filha, papai esqueceu a toalha, de novo! Você não tem pegada aqui não, sai daí para olhar. Se isso lá em Curitiba, e a pessoa quer matar o pai, quer matar o marido, é só que terminar, tá certo. Você do banheiro molhado, deixou um frio danado que faz em Curitiba. E as pessoas não têm mais prazer em servir, né? Ô filho, a pedra de comércio acabou o coentro, né? Acabou o tempero, vai lá, o papai esqueceu de comprar, o tempero já acabou. Ah, mas não tem pegado não, lá que você está fazendo aí, vai lá, senhora. Deus nos colocou para servir um ao outro. Jesus foi o maior exemplo de servo para a humanidade, para o povo de Deus. E nos colocou na família para nós exercitarmos isso, sermos servos uns dos outros. O outro sintoma que eu vejo nesta parábola, querido, é quando nós não temos mais prazer na alegria do outro, no sucesso do outro. Sabe aquela hora que a mãe diz: ó, aniversário do papai amanhã, filho, né? Então vamos ficar em casa para a gente festejar. O aniversário, vamos fazer um bolinho aqui. Ah, mãe, eu vou sair com a turma, vai da senhora aí mesmo. Festeja com ele, seu marido. Festeja com ela, sua mulher. Olha, vamos festejar o aniversário da sua irmã. Olha, sua irmã foi promovida, seu irmão foi promovido. Quando nós começamos a valorizar mais os relacionamentos lá de fora do que o da própria família, é um outro sintoma que Deus precisa restaurar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos familiares. E muitos sintomas que nós podemos ver aqui nesta parábola. E você, se você meditar nela completamente,
Deus vai revelar para você muitos outros. E eu sei que o Espírito Santo já está falando de sintomas que você está vivendo no seu relacionamento familiar, conjugal, com seus pais, com seus filhos. E que se Deus não restaurar, o diabo vai vencer e vai destruir a sua família. E você vai se enquadrar, sendo mais um no meio da multidão de famílias que tem entrado no quadro do divórcio, na estatística do divórcio. Mas como eu falei no final de semana, Deus não me chamou para ser mais um no meio da multidão. Deus me chamou para fazer a diferença. Aleluia! Então nós temos que permitir Deus nos falar. Mas esta parábola, ela mostra também alguém que se importava com a família, que não havia desistido dela. E Deus, amados, Ele sempre quer pegar alguém para usar como a matéria-prima do milagre na vida do outro. Deus quer usar as nossas vidas, Deus quer nos sarar, quer nos tratar realmente, para nós sermos usados como um soro, como um antídoto, como um remédio na vida um do outro. E mostra um pai que não desistiu da vida do filho. Eu não sei como que era a comunicação naquela época, que não tinha o celular, não tinha a internet, não tinha o WhatsApp, né? Mas aquele filho, quando ele caiu em si, quando ele se arrependeu do que ele havia feito, porque ele abandonou o lar, desejou a morte do pai, porque a herança a gente só recebe quando os pais morrem, quem tem para deixar para a gente morre. Abandonou a família inteira, ele caiu em si e se arrependeu e disse: vou voltar para casa do meu pai. Não sou digno de mais ser chamado teu filho, me trata como teu empregado. Eu não sou mais filho, sou teu empregado. Eu quero ser teu empregado. E a Bíblia diz que o pai o avistou de longe. Não sei quem avisou para aquele pai, deve ter sido o Espírito Santo, que o filho estava voltando. Porque no dia, na hora em que o filho estava voltando, a Bíblia diz que o pai o avistou de longe. O pai estava na frente da casa, ou na janela da casa, na porta. Mas ele o avistou de longe, correu realmente para o seu filho, para receber o seu filho. E o seu filho ainda tenta justificar o seu pecado, o seu erro, a sua atitude de desonra ao pai. E o pai não, filho, não quero saber de nada que você fez, não quero saber de nada que aconteceu, não quero saber do que você gastou dinheiro. Olha, depressa, traga uma roupa nova, coloque dele, traga um calçado novo, coloque dele, traga um anel novo, coloque no dedo dele, porque hoje eu quero restaurar minha aliança com ele. Porque ele estava vivo, estava perdido, foi achado, estava morto, voltou à vida. Mas o pai, ele não quer justificativas nossas, ele quer ver o nosso arrependimento. E você sabe o que mais comprova para mim? Que aquele pai acreditava, ele nunca apostatou na fé do Deus restaurador da família. Quando ele se vira para os servos e diz assim: agora, matem todo o filho corvo, aquele que eu mandei preparar, para que quando esse meu filho voltasse, nós festejássemos. Será que você tem se preparado para a festa da restauração da sua família? Ou você não tem acreditado mais que possa ser restaurado o teu relacionamento? Nós precisamos nos preparar. Nós servimos ao Deus restaurador da família, e em nenhum momento nós podemos apostatar, desacreditar que Ele quer restaurar os nossos relacionamentos. Ele precisa ver no nosso coração a disposição de festejar, de celebrar. É por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, acontece festa no céu. Os céus estão constantemente preparados para festejar a volta dos filhos na casa do Pai. Existem duas famílias que Deus quer restaurar na face da terra. A minha e a sua família, nossa família, essa família que eu estou falando, Ele quer restaurar. Mas Ele quer restaurar também a família dele, que somos nós, filhos e filhas, do mesmo Pai, do mesmo Deus. E quantos de nós, queridos, estamos aqui dentro como irmãos em Cristo Jesus, como irmãs em Cristo Jesus, brigados uns com os outros, sem falar uns com os outros, e todos nós queremos ir para o mesmo céu. Queremos morar na mesma casa, na casa do mesmo Pai. Deixa Deus também restaurar o teu relacionamento com
teu irmão, com a tua irmã, aqui dentro desse lugar. Ele quer restaurar a comunhão dele com os seus filhos e com as suas filhas que estão perdidos, mas que hoje, nesta noite, podem ser achados neste lugar. Aleluia. Você que estava perdido, você que estava sendo dado como morto, Deus quer te achar neste lugar e te voltar à vida. É soprar novamente em você o Espírito de vida. Quer restaurar o relacionamento dele com você. Ele não quer saber o que você fez ou deixou de fazer, qual foi o pecado que você cometeu. Ele quer saber o seu arrependimento. Eu quero orar nessa noite pela restauração não só das nossas famílias, mas eu quero orar também pela restauração da família de Deus. Você é pé? Apareceu que está terminando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, quando estão aqui nesta noite e que entendem que precisam restaurar o seu relacionamento com o Papai do Céu, com o seu Deus, com o seu Pai. Quando estão aqui nesta noite que entendem que precisam, que como membros da família de Deus, precisam ser tocados por restauração no seu relacionamento com Ele. Você pode já ter feito parte dessa família e por algum motivo, por alguma razão que eu não quero saber e nem Deus quer, decide hoje retornar para a casa do Pai e que Ele quer se reconciliar com Ele. Eu quero chamar você aqui na frente para adorar juntos. Ou você que nunca decidiu, que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida para este Pai, para este Jesus, para este Deus, que quer sarar, que quer compensar todas as suas perdas e injustiças sofridas na vida. E hoje você quer começar a fazer parte da família de Deus. Eu quero chamar você aqui na frente para adorar. Tem alguém? Se você está aí, vem aqui na frente para adorar. Aleluia. Você sabe qual é a ordem que está sendo dada agora nos céus? Vestes novas sobre ele, calçado novo sobre os seus pés, anel novo sobre os seus dedos, porque a minha aliança está sendo renovada com eles hoje. Aleluia. O Pai está dando agora a ordem aos seus anjos, e uma grande celebração, uma grande festa está acontecendo nos céus, porque os filhos e as filhas estão retornando para a casa do Pai. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí, filho, filha, vai celebrar tudo no céu, a volta dos filhos e das filhas.
Deixa eles ficarem aqui na frente mesmo, depois eles vão se juntar aqui e fazer uma grande festa. Eu quero mover agora, orar pela restauração das famílias que estão passando aqui dificuldade, dos pais que estão tendo dificuldade em relação aos seus filhos, dos casais que estão tendo dificuldade no relacionamento conjugal. Eu gostaria agora, se tem um membro da sua família aqui, você vai para junto dele agora, para junto dela, e seus filhos estão aqui, coloque eles junto de você, se quiserem trazer as crianças para cá, pode trazer para junto dos seus pais. Eu vou orar agora pela restauração familiar. Eu quero mesmo pedir ao Senhor nessa noite que Ele venha derramar sobre as nossas vidas uma unção sobrenatural muito grande, transformante, que ao chegar nas nossas casas, os nossos familiares serão contagiados também com essa unção de restauração. Nós vamos declarar a nossa fé no Deus restaurador da família. E nós vamos declarar que nós cremos nele, que Ele pode restaurar o membro da nossa família que está tendo dificuldade. E você vai junto comigo agora, neste vídeo, fazer desta canção a sua oração pela sua família. Mas coloque o seu coração no Espírito. Deixa realmente Deus ver em você alguém que está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser o reparador de brecha da minha família. Eu quero ser o remédio que o Senhor quer usar para o milagre acontecer na minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus, Senhor Jesus, queridos. Amém? Tomar sua cena. Glória a Deus. Deus seja louvado por mais um tempo que Ele nos proporciona juntos para estarmos compartilhando a palavra de Deus. Deixa eu não é como alimentar a palavra do pastor Deus a respeito da
de pé, mas eu gosto de deixar na igreja algo que eu tenho aprendido na própria palavra de Deus com a vida de muitas pessoas na Bíblia. Nós temos um seminário de finanças que nós ministramos a respeito das finanças na família, e entre muitas coisas que nós ensinamos para a igreja, nas famílias, a respeito das finanças, é que todas as vezes que nós tocamos em algo que Deus não nos deu, Ele nos tira o que nos deu. Nós podemos rapidamente aqui só dar para você alguns exemplos na Bíblia de pessoas que tocaram em algo que Deus não deu e que perderam aquilo que Ele havia dado. Começando, por exemplo, com Adão e Eva. Deus deu a Adão e Eva o jardim do Éden, mas não deu a eles a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na hora em que eles tocaram o fruto desta árvore, Deus retirou o jardim deles. Deus deu a Sansão a unção, mas não deu Dalila. Na hora em que Sansão tocou em Dalila, Deus retirou de Sansão a unção. Deus deu a Acabe o reinado de Israel, mas não deu a vinha de Nabote. A hora em que ele tocou na vinha de Nabote, Deus tira dele o reinado. Deus deu a Davi o favor de Israel, mas não deu Betseba. Na hora que ele tocou em Betseba, Deus também tira o favor de Israel sobre Davi. Deus nos dá uma família para cuidar, uma esposa para amar, filhos para cuidar, para amar. Na hora em que a gente acaba tocando na família que Deus não nos deu, Ele permite que a nossa família também seja tirada. Em relação às finanças, Deus nos dá 90% do que chega nas nossas mãos para administrar. E na hora que nós tocamos nos 10%, que é dele, que não é nosso, que Ele não nos deu, Ele permite que o levarador chegue e leve 90%, que é nosso. Então, só para você pensar, não toque naquilo que Deus não te deu para tocar. Não fique com nada que não é seu, que é de Deus, porque Ele pode permitir que aquilo que Ele tenha te dado também seja retirado. Amém? Então, é uma reflexão que eu quero deixar para você. Para quem não nos conheceu nesse final de semana, meu nome é Davi, o nome da minha esposa é Margarete, mais conhecida como Meg. O pastor estava falando a respeito do hospital de câncer, da campanha que está acontecendo. E a minha esposa está passando por um momento já final de tratamento, do tratamento com câncer de mama. Essa semana agora ela estará sendo submetida na terça-feira já o processo final, que é já a reconstrução da mama esquerda, que foi retirada totalmente, e aí ela vai começar então, são 3 ou 4 etapas de cirurgias que serão realizadas. Ela vai passar pela primeira agora, que é a parte de tirar a parte do abdômen para reconstruir a mama, os músculos, enfim. E nós sabemos o que é realmente o tratamento de câncer, nós caminhamos junto disso, acompanhamos no hospital. E a fala do pastor, quando ele diz que quando você quer ver a demonstração de amor, de alegria, visita no hospital de câncer, e é verdade. O tratamento que as pessoas recebem ali, a forma que as pessoas nos recepcionam, com um sorriso no rosto, profissionais da área, para tratar os pacientes ali com muita alegria, com muito amor, porque eles entendem que é isso que aquelas pessoas precisam naquele